Opa, e aí, tudo bem com você? O que você faria hoje se soubesse que não ia acertar de primeira? Eu não tô falando de dar certo depois, eu tô falando de começar já sabendo que vai dar errado no início. Porque se você for honesto, vai perceber algo desconfortável. Muita coisa que você chama de esperar o momento certo é, na verdade, uma tentativa de evitar um começo imperfeito. É o medo de não ser bom, de não dominar, de se ver em um lugar onde você ainda tá aprendendo. Só que existe uma verdade que a gente tenta ignorar. Tudo que é profundo, tudo que é verdadeiro começa imperfeito. Não existe maturidade sem uma fase bagunçada antes. Não existe clareza sem um período de confusão. Não existe segurança sem um histórico de tentativa. No processo, a gente acaba falhando porque somos humanos e você precisa entender que a falha não tá fora do caminho, ela é parte dele. Se você olhar com honestidade para sua própria vida, vai perceber isso. Em alguma área você já melhorou, mesmo que pouco. Em algum momento você foi pior naquilo. Você não sabia, travava, errava e ainda assim evoluiu. Mas não foi porque esperou se sentir pronto, foi porque fez mesmo sem estar preparado. E é exatamente aqui que a gente se bloqueia. Ao tentar evitar o erro, a gente acaba evitando o aprendizado. Porque aprender na prática não é saber mais, é se ajustar melhor. É você fazer, perceber onde não funciona e corrigir. Só que quando você evita errar, você também evita esse ajuste. E aí você fica preso em um lugar perigoso. Você quer mudar, quer crescer, quer construir algo, mas tudo fica só na intenção. E intenção, por mais bonita que seja, não constrói absolutamente nada. Existe algo mais profundo aqui que pouca gente percebe. O problema não é nem errar, é o significado que você dá a esse erro. Que o erro não define quem você é, ele só mostra em que ponto você tá. E eu não tô falando aqui de pecado, tá? Eu tô falando aqui de falhar mesmo, tentar alguma coisa. Mas a gente pega algo que é parte do processo e transforma em sentença. Você tenta uma vez, não sai como queria e já decide que aquilo não é pra você. Sem perceber, você se interrompe cedo demais. A maioria das pessoas não fracassa por falta de capacidade, mas porque não permanece o suficiente. Elas começam animadas, mas quando percebem que não vai ser rápido, que não vai ser bonito, que não vai ser fácil, elas param. E não porque não poderiam dar certo, mas porque não suportaram o começo. Porque chega um momento em que não tem mais empolgação, não tem mais novidade. Só repetição, tentativa, ajuste. E essa fase é silenciosa, ninguém aplaude, ninguém valida, ninguém percebe. Exatamente por isso que muita gente desiste aqui. Só que é justamente aí que algo começa a acontecer de verdade. Porque quem permanece depois que a empolgação acaba, começa a crescer de um jeito diferente. Não é mais superficial, não é mais emocional. Começa a ser sólido. E é nesse tipo de processo que Deus mais trabalha. Não só no que você está tentando construir, mas principalmente em quem você está se tornando enquanto tenta. Porque enquanto você enfrenta esse processo, coisas vão sendo reveladas dentro de você. Você começa a perceber onde desiste rápido, onde falta disciplina, onde depende demais de aprovação, onde sua fé ainda é instável. E isso não é um problema, isso é o processo, porque Deus, ele não está só interessado no resultado final, ele está interessado na estrutura que vai sustentar esse resultado, e muitas vezes o que você chama de demora é na verdade o cuidado para você não chegar em algo que ainda não tem base para sustentar. Quando você entende isso, sua forma de enxergar muda, você para de lutar contra o processo e começa a prestar atenção nele, em vez de só perguntar quando vai acontecer, você começa a perguntar o que isso está formando em mim, e essa pergunta muda tudo, porque você sai da ansiedade e entra em alinhamento, você deixa de só querer chegar e começa a se permitir ser moldado no caminho, e a partir disso, até os erros começam a ter outro peso, eles deixam de ser frustração e passa a ser uma espécie de direção, de feedback. Você começa a perceber padrões, ajustar decisões, melhorar tentativas, e sem perceber, você já não é mais a mesma pessoa que começou. E aqui tem algo muito importante. O crescimento de verdade não faz barulho, ele acontece aos poucos, no seu dia a dia, quase sem você perceber, mas quando você olha para trás, vê claramente que algo mudou a forma de pensar, de reagir, de decidir. Isso é a verdadeira transformação, e com o tempo nasce dentro de você uma segurança que é diferente, não aquela de agora tudo vai dar certo, mas muito mais forte do que isso. Mesmo se não der certo, eu sei continuar, e isso te destrava, porque você para de depender do cenário perfeito para agir. Você entende que Deus não te chamou para ter controle de tudo, ele te chamou para confiar, e confiar na prática não é sentir segurança antes de agir em todas as coisas, é agir mesmo sem sentir, confiando em Deus. Então talvez hoje o que esteja faltando não é mais informação, nem motivação, talvez seja uma decisão simples, parar de fugir desse começo, aceitar que vai ser imperfeito, aceitar que você ainda não sabe tudo, aceitar que você vai errar, mas começar mesmo assim, porque o que constrói algo sólido não é a intensidade de um dia, é a constância ao longo do tempo, é você aparecer mesmo quando não está perfeito, é você continuar mesmo sem ver o resultado imediato, e é exatamente nesse lugar que Deus age da forma mais profunda. Então não tenta mudar tudo hoje, mas também não fica parado, escolhe algo que você vem adiando e dá um passo real, e quando não sair
ir como você queria, porque em algum momento não vai, não usa isso como desculpa para simplesmente parar. Usa como direção, ajusta, aprende, ora e continua, porque no final você vai perceber algo que muda completamente tudo. Não foi porque você evitou falhar, foi porque você permitiu que Deus usasse cada erro para te alinhar. Ore comigo, Senhor Deus meu Pai, muito obrigado por essa mensagem de hoje, obrigado pelos meus irmãos estarem aqui reunidos comigo. Oro, Senhor, e peço para que o Espírito Santo esteja nos ajudando, nos capacitando, nos trazendo paz, para que a gente possa finalmente tomar as decisões, começar a agir. Muitas vezes a gente faz planos no início do ano, Senhor, coloca ali os nossos sonhos nas tuas mãos, mas precisamos tomar atitude, colocar em prática aquilo que a gente sonhou e planejou ao lado do Senhor, porque o tempo passa muito rápido, ele não espera, e também a gente não precisa ficar sempre esperando algo para começar, a gente não precisa de outra pessoa para começar, nós precisamos somente da tua presença, da tua direção, do teu aval, e estar alinhados com a tua vontade, Deus. Então, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, a tomar o primeiro passo, nos sustenta, Senhor, tira todo o medo, toda a ansiedade, tudo aquilo que nos trava e nos capacita para finalmente começarmos a caminhar. Em nome de Jesus, amém. Que seu dia seja incrível assim como você é. Espero amanhã para orarmos juntos. Que Deus te abençoe.